Meus caros amigos e amigas, hoje, quinta-feira, dia 26 de julho, o evangelho que a igreja coloca diante de nossos olhos são apenas 2 versículos. É impressionante, bem pequenininho, né? O texto do evangelho de hoje, que é do capítulo 13 de São Mateus, do versículo 16 até o versículo 17. E o texto diz o seguinte, né? Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Bem, Jesus está falando aqui, um pouco antes desse texto de hoje, né? Nós encontramos aí aquela citação, ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, etc, etc. E aqui Jesus está dizendo hoje para nós, quanto a vós, bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes, né? Os olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Bem, a mensagem, meus irmãos, é muito clara para nós. Nós somos bem-aventurados porque nós vimos e nós ouvimos a Deus. Vemos com os olhos porque a figura de Jesus é magistral. Não vemos com esses olhos da carne, mas nós podemos ver Jesus com os olhos da alma. Nós conhecemos toda a história da igreja, nós conhecemos a evangelização, nós conhecemos os evangelhos. Os evangelhos mostram o rosto de Jesus. Quem contempla os evangelhos, quem medita os evangelhos, vê o rosto de Jesus. O grande São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a Vulgata, São Jerônimo dizia, né? Quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus. Né? Ou seja, quem não lê o Evangelho não conhece Jesus. Mas nós, graças a Deus, temos essa bem-aventurança. Nós conhecemos os Evangelhos. Quantos, meus irmãos, 2/3 da humanidade não conhece Jesus. Na Ásia, sobretudo, né? Também na África, muitos ainda não sabem nada de Jesus. Nós somos bem-aventurados porque vimos e nós ouvimos também. Por que nós ouvimos? Porque nós temos a oportunidade de todos os dias, nós pegarmos, né, a Sagrada Escritura e nós lermos um trecho, irmos à missa, escutar uma homilia. Então, ouvimos e vemos, por isso somos bem-aventurados. Jesus diz, muitos profetas quiseram ver e ouvir isso e não puderam, porque viveram antes de Cristo, mas vocês viveram. Claro, meus irmãos, que isso para nós é uma responsabilidade. É a gente viver de acordo com esta bem-aventurança que nós recebemos. Viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou, levando esta mensagem dele de salvação às outras pessoas, né? Porque essa é a missão de cada um daquele que viu e ouviu a boa nova de Jesus. Como disse o Papa Bento XVI, né, no encontro que ele teve com os bispos de toda a América Latina, aqui em Aparecida, o tema que ele colocou para o debate dos bispos é exatamente isso: discípulos e missionários de Cristo. Não basta ser discípulo, não basta nós conhecermos o Evangelho, seguirmos, né? Não, temos que ser discípulos. Discípulo quer dizer aquele que obedece o mestre, que segue o mestre, que divulga o mestre. É uma grande responsabilidade nossa. Somos sal da terra, somos luz do mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sabe, meus irmãos, um documento muito antigo da história da igreja do primeiro século, a carta de Diogneto, do primeiro século, diz assim, aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. O que a alma é para o corpo? A vida. Então os cristãos são a vida para o mundo.